Outro dia me perguntaram como é que se faz para seguir com a vida, para dar continuidade depois de um término de relacionamento amoroso. Que seja um namoro, que seja um noivado, que seja um casamento. Muitas vezes a gente se envolve realmente muito, né? E terminar um relacionamento, principalmente quando ele foi mais intenso ou foi de longa data, faz com que muitas pessoas se sintam perdidas, se sintam mal e não sabem para onde ir ou por onde recomeçar. Muitas vezes a autoestima fica muito abalada, até por conta de brigas, às vezes, desentendimentos, de muitas críticas. E aí fica difícil de saber, na verdade, como se reerguer, como se recomeçar, ou até pensar em como retomar, não retomar, na verdade, de como ter um outro relacionamento. Às vezes fica né, a parte da esperança fica um pouco abalada com a ideia de, bom, se esse não deu certo, por que eu vou investir em outro? Na verdade, a esperança é muitas vezes o que nos move. Se a gente deixa de acreditar que pode ter algo melhor ali na frente, que tem algo melhor esperando a gente, muitas vezes a gente tende a se estagnar. Se a gente entende que muitas vezes a gente precisa passar por alguma coisa para aprender algo, para melhorar, e aí até poder estar pronto para algo que está ali na frente esperando a gente pode mudar a nossa maneira de ver. Eu atendo e conheço várias pessoas que, se elas não tivessem passado por determinadas situações no passado e que sim, foram provações e difíceis e elas precisaram realmente se transformar, hoje elas não estariam na situação que elas estão, num bom relacionamento ou com uma vida um pouco melhor, porque elas na verdade estão diferentes. Às vezes, a gente precisa aprender a lidar, enfim, com o nosso ciúme, com o nosso apego, com a nossa autocobrança, melhorar a nossa autoestima. E às vezes a gente precisa passar por determinadas situações para aprender isso. E aí sim, estar pronto para, num próximo degrau, num próximo momento, se colocar de uma maneira diferente com a próxima pessoa que vem. Não sei se você se lembra, se você conhece, de repente, pessoas que já tiveram relacionamentos que não deram certo e hoje elas estão em relacionamentos bons. E talvez se você perguntar para elas, elas vão te dizer: olha, doeu no passado passar por aquelas situações. Mas se eu não tivesse passado, talvez eu não tivesse aprendido algumas coisas e hoje eu não estaria onde eu estou, com a pessoa que eu estou. Então, na verdade, essas coisas se fazem necessárias. São aprendizados que nós precisamos ter. Algo que eu percebo que nós precisamos muito investir num término de um relacionamento é na gente mesmo, né? De você fazer coisas que são importantes para você, de você perceber coisas que você abriu mão ou deixou de fazer nesse relacionamento que acabou. Se você abriu muito mão de si, se você consentiu com muitas coisas e se deixou de lado, se você deixou de encontrar com amigos e amigas, se você deixou hobbies importantes de lado, ou até trabalhos, são coisas que em algum momento iam acabar te pegando, te frustrando. Então são coisas importantes de você olhar e tratar de um outro modo. Não dá para ter um bom relacionamento com a gente se deixando de lado. Não dá para ter um bom relacionamento se a outra pessoa te coloca para baixo. E a outra pessoa só pode te colocar para baixo se você permite, se você se coloca nessa posição. Então, a coisa mais importante é a gente entender o nosso valor, o quanto a gente é importante e o quanto o outro precisa merecer para estar com a gente. Para isso, a gente precisa olhar para a gente mesmo e se achar interessante. E achar que a nossa vida é interessante e que vale a pena estar com a gente. Se você se pergunta: ah, eu casaria comigo mesma? Eu namoraria comigo mesma? E a resposta é não. Vale muito a pena olhar e se perguntar: por que não? O que eu precisaria fazer diferente? O que precisaria ser diferente? O que precisaria ser melhor para que eu me achasse mais interessante, para que eu achasse a minha vida mais interessante? Se você tem essa percepção de si mesmo, de que você não é interessante, de que você não gostaria de estar consigo mesmo, por que o outro gostaria de estar? Entenda que se você tem essa percepção, o outro também pode ter. Agora, se você tem uma percepção de que você é uma pessoa interessante, de que vale a pena, o outro também provavelmente terá. Então, invista em você mesma ou em você mesmo. Entenda que
Você precisa se achar uma pessoa realmente que vale a pena. E para isso, só você mesmo pode se perguntar quais são as coisas que fariam com que a minha vida fosse mais interessante, que eu gostasse mais da minha vida, com que eu gostasse mais de mim. O que em mim eu gostaria de melhorar? Eu preciso de ajuda de alguém? Eu posso fazer isso sozinho? E são essas coisas que você precisa observar e trabalhar em cima disso. Pra gente estar num bom relacionamento, pra gente poder seguir em frente, a gente precisa sim, investir tempo, energia e às vezes até dinheiro realmente na gente, pra a gente se sentir melhor. O fato é, se você tem uma boa autoestima e trabalha para que a sua autoestima seja melhor, você não vai permitir que qualquer pessoa se aproxime de você. Você vai entender que a pessoa tem que merecer e ela tem que te conquistar. Então, é esse o raciocínio que precisa se ter. De você trabalhar para que você fique melhor. Você se achar realmente uma pessoa interessante. E isso pode abranger várias áreas da sua vida. A parte profissional, a parte social, a parte pessoal, a parte espiritual. Então, olhe para a sua vida e veja o que hoje não está da maneira como você gostaria. E invista em você. Por mais que você esteja triste, não esteja com vontade, olhe para as coisas que você precisa melhorar. E, se necessário, busque ajuda de amigos, de profissionais. Eles estão ali para te dar uma mão, realmente, para você se reerguer. Mas o ponto é, escolha quais são os tijolinhos que você precisa colocar na sua construção para que você olhe e se goste mais. Essa eu vejo que é uma das coisas mais importantes para quando a gente termina um relacionamento e precisa retomar a nossa vida e até para poder ter um novo relacionamento e um relacionamento que tende a ser melhor do que o anterior, porque você está melhor, porque você olha para trás e busca entender quais foram as coisas que aconteceram de uma maneira que você não gostou e tirar aprendizados para que dessa vez no futuro seja de um modo diferente. Bom, qualquer dúvida, eu tô por aqui, tô à disposição. É só me mandar um e-mail, enfim, ou escrever aqui abaixo, tá bom? Então, até, espero ter ajudado.